Olá, amigos aqui do canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. O que eu quero conversar com você hoje é sobre como o seu corpo fala por você, como o seu corpo se manifesta, como o seu corpo é um livro aberto para pessoas que tenham um olhar muito direcionado, um olhar treinado, pode dizer como você pensa, como você sente e como você age a partir de olhar para você, ele já pode dizer esses aspectos. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Francisco Costa, muitos me conhecem por Kiko. Eu sou terapeuta emocional, tenho certificação em leitura corporal. É isso que a gente vai conversar hoje. Eu também tenho um programa de saúde chamado Saúde 8, onde eu atendo clientes que querem elevar a sua saúde. E, como consequência da elevação da saúde, a eliminação de doenças, de remédios, de dores, desconfortos, para que você possa ter uma vida saudável, através de técnicas de uma alimentação saudável, através de exercícios físicos, de uma técnica para dormir melhor, controle do estresse. É um programa que eu tenho onde eu ajudo meu cliente a elevar a saúde para ele poder viver com dignidade, para que ele possa viajar, passear com seu neto, carregar os seus netos ou seus filhos, ter autonomia para andar, passear, dançar, trabalhar, ser produtivo em idades bastante avançadas. Esse é o objetivo do meu programa. O objetivo hoje é a gente falar de tipos de pessoa. Eu já fiz 2 vídeos, um chamado O Corpo Fala, eu acho que é isso, O Corpo Fala, e o outro, Leitura Corporal, Esquizo e Oral. Então vamos já dar início sem mais delongas, como se diz, né? Pesquisadores no passado falaram algo que aparentemente era óbvio. Através da expressão nós estamos nos comunicando mesmo sem falar, é aquela comunicação não verbal. Você não precisa falar para se comunicar. Um gesto, um movimento, a nossa fisionomia, a nossa postura, o nosso olhar já fala do que nós estamos pensando, sentindo, enfim. Mas é mais que isso. Pesquisadores, lá no passado, eu tenho um vídeo gravado, vocês dão uma lida lá, para não ficar muito grande esse vídeo, eles descobriram, eles catalogaram as pessoas em 5 tipos de pessoa. Nomes que eu considero inadequado, mas quem sou eu, né? Para dizer que sou inadequado. São nomes que confundem, né? E comentei isso no vídeo passado, vocês vão ler lá. Então, o esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. São 5 tipos de pessoas. Nada tem a ver com doença, nada tem a ver com patologia, com características sexuais e violência, nada disso. São 5 nomes que deram e a gente está respeitando o nome que essas pessoas fizeram a pesquisa, esse trabalho, e nós estamos seguindo esse nome. Nós já falamos do esquizoide, aquele magro, comprido, que se eu pudesse desenhar ele, eu desenharia como se fosse um retângulo assim, comprido. O esquizoide, ele é cabeça. O corpo dele é magro, ele não tem muita força, ele não liga muito para o corpo. Sabe o tipo nerd? Muitas vezes a gente identifica o esquizoide como sendo o nerd, aquela pessoa inteligente, muito criativa tal, mas com relação ao corpo, ele não dá muita importância para o corpo, porque o corpo dele é difícil de adquirir músculo, ele emagrece muito fácil, ele não engorda. Não quer dizer que seja bom, porque às vezes a pessoa come tudo errado e tem muita gordura interna. Isso é um outro assunto, mas o esquizoide é o tipo magro, não gosta muito de exercício físico, já comentamos isso.
O oral, também comentei no outro vídeo, já ele é mais arredondadinho, enquanto o esquizoide, ele é meio pontudo assim, né? Ele é meio ossudo, parece que ele é do tipo não me toque, e o oral, perdão, e o esquizoide é bem assim, ossudo, e tipo não me toque, ele não gosta de contato. O oral já é mais arredondadinho, é quase que o oposto do esquizoide. O oral, ele quer contato, ele quer estar próximo de você, ele se sente bem te abraçando, ele tem o beijo, enfim, comentei, fiz um vídeo só para falar do esquizoide e do oral. Hoje a gente vai falar sobre o psico. Eu vou chamar de psico, o nome é psicopata, mas para não ficar essa coisa pesada, que nós estamos falando de alguém que é doente, violento e essas coisas que a gente vê em filme americano. Não. Então vou chamar de psico. O psico, ele tem uma grande habilidade que é negociar. Ele gosta da negociação. Ele gosta disso. Sabe aquela pessoa que muitas vezes ele está bem economicamente, é uma pessoa que tem o seu patrimônio, tem recursos financeiros, mas ele gosta de negociar, às vezes, preço. Supondo que ele, um exemplo, ele vai numa feira, ele pega uma meia dúzia de banana e fala, ô, essa banana aqui tá cara, hein? Ô, não dá para dar um desconto, não? Ele não precisa disso. Camarada, pessoa, a mulher, tem um patrimônio, mas ele gosta desse negócio de negociar, de conversar, e ele usa argumentos. Você quer uma pessoa na sua empresa de vendas, ou que apresente o seu produto, seja um produto, um serviço, contrate um psicopata, ou um psico, melhor dizendo, um psico, porque ele tem essa capacidade de negociar. Então ele vai falar, oh, faz um desconto nessa banana e tal, ó, tô vendo que ela tá mais madura, você vai levar essa banana para casa? Diz ele pro feirante, né? Ele vai argumentando. Isso daí você vai perder, então vende pela metade do preço, pelo menos eu ganho um pouquinho, você ganha outro. Ele não precisa disso, mas é a satisfação de se sentir bem, de se sentir que ele tirou alguma vantagem, mesmo que seja 50 centavos. É a mente do psicopata que funciona assim. Ele tem essa capacidade de ler você. Como é que é o corpo físico do psicopata? Enquanto o esquizoide é magro, pontudo, uma cabeça um pouquinho maior, às vezes olho um pouquinho inchado, tal, o oral arredondadinho, mais fofinho, mais às vezes gordinho mesmo, que pede contato, o psico, ele tem formas triangulares, que só com uma visão um pouco mais apurada a gente percebe. Sabe aquela pessoa que tem aquele ombro largo assim, e afina aqui embaixo e tem pouca perna? Você pode ver aqui um triângulo, assim, que vai afunilando. Consegue imaginar? Caso eu fosse psico, que eu não sou, mas uma pessoa larga aqui em cima e vai afunilando, formando um triângulo, esse é o formato do psico. Mesmo que ele esteja gordinho, não estou falando de gente fortão, que tem o peito assim tal, e você fala, não, às vezes uma pessoa, quer um exemplo de uma pessoa que tem um traço psico? Faustão. Aqui no Brasil, quem nunca ouviu falar, quem não viu o Faustão? Faustão tinha problema de peso, a gente sabe disso. Agora eu não sei, ele passou por cirurgias e tal, hoje eu não sei. Mas o Faustão é o tipo do cara grande em cima, né? É obeso, fora do peso e tal, mas você vê as pernas e tal, não tem aquela pernona obesa, de pessoa obesa. Ele não tem perna. Perceba que ele é grande em cima. Então, tanto pessoas musculosas que façam musculação, exercício ou não, são pessoas que são grandes em cima e vão afunilando, como se fosse um triângulo assim, a base aqui, e vai afunilando assim. Essa é uma característica. Uma característica que muitas vezes a gente percebe também no formato do rosto. São pessoas assim, largas aqui assim, e vai afunilando. Lógico, todo mundo afunila um pouco aqui.
Mas o psico, ele tem um queixo assim mais proeminente, ele tem um queixo assim mais pontudo, que é uma das maneiras de se observar, tem outras, se observar quando a pessoa tem fisicamente, o corpo está demonstrando, e eu já expliquei em outros vídeos, por que essa semelhança entre a parte física e a parte psicológica. É científico? Não é científico. A comunidade científica não aceita de uma maneira unânime a leitura corporal como sendo algo científico, justamente porque mexe com emoção, com sentimento, com psicologia. Fica difícil isso. Existem trabalhos científicos? Existem. Mas, assim, não são trabalhos de grande repercussão em revistas top, como JAMA, em revistas de grande expressão. Tem trabalhos científicos. Eu não ensino leitura corporal para o meu cliente. Por quê? Porque tem esse aspecto de não ser científico, e o que eu trabalho é com ciência. O que eu trabalho com o meu cliente, musculação, é só trabalho científico, nada que eu inventei da minha cabeça. Alimentação, o que eu vou falar é baseado em estudos científicos. Sobre jejum, baseado em estudos científicos. Sobre uma didática do sono, sobre meditação, introspecção para controlar o estresse. Eu trabalho com aumento e desenvolvimento da saúde. Todos esses assuntos são baseados em ciência. E quando eu uso essa ferramenta, eu uso para o meu uso, como uma ferramenta para ajudar o meu cliente. Eu estou vendo o meu cliente e eu sei como conversar com ele e mostrar certas características que vai servir para ele e não vai servir para uma outra pessoa. Porque eu faço um trabalho individualizado, desenvolvimento da saúde voltado para você, meu cliente. Mas como assim? Bom, nós estamos falando do psico. O que acontece? O psico, geralmente, ele é grande em cima. Por quê? Porque o psico, ele negocia. O psico, ele se impõe. O psico, ele gosta de colocar a sua opinião. Ele tem um olhar, assim, de desconfiado. Ele tem um sorriso no cantinho da boca. Como quem diz, te peguei. Peguei em que sentido, gente? Não é no sentido negativo. O psico, ele consegue te ler, ele consegue perceber, porque um negociador, para poder negociar, ele precisa te conhecer. E ninguém é melhor que um psico. Então, ele tem esse peitoral geralmente desenvolvido, às vezes até meio fino embaixo, mas ele tem essa coisa porque ele precisa se impor, ele precisa colocar a sua opinião, ele precisa crescer. Tipo um esquizoide, geralmente tem os ombros para frente. O esquizoide não olha nos olhos, ele é mais tímido, porque ele vive no mundo dele, mental. O oral, ele é bastante emoção. O oral, ele já sorri, ele já emana, né? Essa empatia natural, coisa que o esquizoide não tem. O esquizoide, muitas vezes, ele chega a ser até antipático. Nem sempre, né? Mas ele já não tem essa empatia, ele já é meio cabeça, tal. O esquizoide, ele entra na academia, ele vai fazer exercício, tal. O oral cumprimenta todo mundo, abraça todo mundo. O psico tem horas que ele é comunicativo, ele se apresenta, ele se impõe, ele cresce para cima da pessoa com quem ele está eventualmente negociando, conversando. É a maneira de pensar dele. Mas às vezes ele está calado, porque ele está olhando a situação, não que esteja olhando para você necessariamente, mas ele está observando, analisando a situação para poder entrar naquela situação e se impor, em aparecer, em crescer. É o jeito dele. Aqui não tem certo e errado. Eu, enquanto terapeuta, não julgo o meu cliente, eu simplesmente entendo como ele funciona e trabalho com ele. De uma maneira tal
que eu mostre para ele aquilo que o psico precisa. Ele precisa encontrar uma vantagem para poder fazer o exercício físico. Ele precisa ter um incentivo para poder fazer uma alimentação adequada. Ele precisa disso. O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar em fazer exercício, em ter uma boa noite de sono, em tomar, às vezes, eventualmente, algum suplemento? O que eu vou ganhar em controlar o meu estresse? O psico, ele precisa entender o que ele vai ganhar, porque, do contrário, ele não vai fazer. Então, um esquizoide, recapitulando, eu sei que ele é magrão, ele tem muita facilidade, magrão ou magrona, magrela, eu sei que ele tem dificuldade de perder peso, eu sei que ele tem facilidade de perder peso, e ele tem dificuldade de adquirir massa muscular. O esquizoide é assim. Então, eu vou orientar uma musculação, por exemplo, 5 vezes por semana, musculação de alta intensidade. Eu vou judiar desnecessariamente de um esquizoide. Eu vou passar um treino de... Lógico, quem passa treino é educador físico na academia, mas eu vou orientar ele, sugerir ao seu educador físico fazer 3 vezes musculação pesada, porque o esquizoide ele faz força. Na segunda, muscular, por exemplo, se ele for fazer músculo na quinta-feira, ainda está dolorido. Diferente, por exemplo, de um psico, que não tem tanta dificuldade na parte muscular, o masoquista, vou falar também. Já o oral também, ele não tem tônus muscular, ele tem mais um pouquinho de gordura e tal, e tem facilidade de engordar. O oral, comentei isso em outros vídeos. O psico, ele precisa entender o que ele vai ganhar em ser forte. Então, quando eu consigo mostrar para o meu cliente que ele vai crescer e vai ficar forte e ele vai, entre aspas, se impor diante de uma discussão, se eu conseguir mostrar para ele, ele vê vantagem nisso e ele vai fazer a musculação, vai fazer o exercício. Imagina uma pessoa que quer se impor, entre aspas, eu sempre falo impor porque isso é natural dele, ele quer colocar a sua marca, ele quer se fazer sentir. E imagina uma pessoa que quer se expressar e fica miudinho lá, de cabeça baixa. Não é uma característica de quem quer se fazer sentir e quer colocar o seu ponto a sua visão sobre um determinado assunto. Só fazendo aqui uma observação. Eu estava num fim de semana agora num baile, um almoço dançante, a gente almoçou, e em seguida teve um baile, uma banda e tal. E isso para mim é natural, é instintivo, né? A gente está lá, está vendo, uma hora está dançando, você para um pouquinho e bebe água, enfim, e descansa um pouco e vai lá dançar e tal. E eu vejo uma pessoa que é do meu convívio, eu sei que era uma pessoa psico, e estava reparando, ela sentada ou parada ali num canto, olhando, e tinha umas meninas lá fazendo, sabe, esses passinhos, anos 80, na dança, tal, fazendo aqueles passinhos assim e tal. E ela só olhando assim, eu sei que ela é psico, pelo próprio formato do corpo e a atitude, eu convivo com ela. Daqui um pouco ela entra naquele grupo. Primeiro ela ficou observando. Eu estou explicando isso para você entender como é que funciona o psico. Ele ficou olhando primeiro e quando eu bati o olho nela, eu vi aquele olhar. O psico é mais fácil você perceber a postura, o olhar, do que fisicamente enxergar esse triângulo no corpo. Muitas vezes a gente não consegue ver ou não está com a visão treinada para isso, mas o olhar não tem como, né? Enquanto terapeuta a gente conhece um pouco disso. E ela, no caso, ficou olhando ali e tal, ela aí entrou para dançar, as meninas já estavam fazendo um passinho simples, né? Sabe, 2, 3 movimentos, ela já entrou num grupo que já estava fazendo 2, 3 passinhos,
e começou a fazer um quarto, quinto passinho. A pessoa sabe dançar um pouquinho mais, né? E começou a fazer um outro passinho, como quem diz: agora eu cheguei, agora vocês vão dançar do jeito que é o certo, que é melhor, que é mais elegante, não importa. E as pessoas, sem se dar conta, porque gostaram, que tinha um passinho a mais, ficou mais bonitinho, e se atrapalharam um pouquinho, daqui a um pouco está todo mundo dançando o passinho do psico. Você percebe que é da natureza dele. É como se ele pensasse: eu sei alguma coisa que eles não saibam e eles vão dançar de acordo com essa técnica que eu vou mostrar para eles, sem falar, sem dizer. Falar: gente, ó, o oral, talvez ele olhasse de longe e falar: gente, olha, o oral é comunicativo, é mais arredondadinho. Talvez ele falasse: gente, eu tenho um passinho aqui que eu aprendi, ó, vamos todo mundo junto aqui. Talvez o oral fizesse isso, comunicando, falando, juntando. Ele tem essa simpatia de conversar, tem um sorriso largo. O esquizoide ele nem vai. O esquizoide ele não gosta de contato. Ele vê ali, se ele estiver na festa, talvez ele dance ou não. Talvez ele nem dance. E ele é desengonçado, ele não tem muita habilidade para dançar. Ele fica olhando ali à distância, talvez nem vá. O psico, ele fica olhando para depois impor a sua vontade. Sempre eu digo entre aspas, ele não vai pegar a pessoa e chacoalhar, lógico que não. Mas ele vai e se sente bem, como quem diz: eu fiz uma coisa e eles me seguiram. Esse é o jeito do psico. Por isso que no exercício físico eu tenho que mostrar para ele da importância de ter um corpo ereto. Geralmente eles já têm essa natureza. Eu vou falar da importância na alimentação dele ser saudável, da importância, e se fizer sentido para ele, essa maneira com que ele vê o mundo, ele vai se desenvolver na saúde, seja na alimentação, no exercício, nas corridas. Se ele percebe que se ele é mais saudável, se ele tem mais fôlego, se ele é mais forte, ele consegue perceber que ele é mais persuasivo nas suas colocações. Gente, pessoas sem muita técnica, sem conhecimento, você vai comprar uma coisa, você entra na loja, a pessoa que é um bom vendedor, às vezes, se ele é psico, ele já tem isso por natureza. Ele olha para você, ele sabe pela sua maneira de vestir, pela sua maneira de falar, se você está falando alto, se você está falando baixo, sem muita técnica, ele já vê que você é uma pessoa mais comedida. Então ele vai falar: pois não, boa tarde, não sei o que e tal. Se você é uma pessoa mais expansiva, ele vai aumentar o tom de voz, ele vai dar um sorriso. Você vê que você é mais sério, ele vai se comportar, se for um bom vendedor, ele vai se comportar do jeito do seu cliente para poder atender o seu cliente. O psico é assim. Tem hora que ele está falando, tem hora que ele está quieto. Se ele está quieto, ele está te observando para poder argumentar com você e poder fazer aquilo que ele acha interessante para ele. Tá? É interessante para ele. Então falamos do psico, essa pessoa triangular. Dá tempo de falar também sobre um outro tipo de pessoa. Falamos do esquizoide, falamos do oral, falei agora do psico. Eu quero falar do masoca ou masoquista. Não é essa coisa sexual, já expliquei isso em outros vídeos, assista os outros vídeos. O masoca, se eu pudesse desenhar o esquizoide em um retângulo comprido, o oral redondo, oval, o oral é redondinho, mais rechonchudo, palavra danada. O psico, ele tem essas triângulo, esse queixo mais afunilado. Uma pessoa de barba já não dá para saber, né? E a gente vê mais pela atitude. O masoca, ele é quadrado, ele é um tanque de guerra, ele é uma pessoa mais forte, porque ele aguenta peso, né? Afinal de contas ele carrega o mundo nas costas. Se precisa de alguém para cuidar do pai, da mãe que está velhinho, pode ter 10 filhos.
Para quem vai ficar para cuidar do papai e da mamãe? O masoca. Normalmente vai cair na conta do masoca, porque é da natureza dele carregar os males do mundo, carregar os amigos, ele tem essa energia de força, de trator, de consolidação. Ele é uma pessoa que consolida. Então, o masoca, geralmente, se eu pudesse fazer uma figura, seria uma figura de um quadrado. Ele é forte, ele é robusto, mas não é ágil. Ele não tem agilidade. Ele vai fazer as coisas no tempo dele. Então, ele é uma pessoa mais meticulosa, é uma pessoa que faz no ritmo dele. Imagina um trator numa obra. Ele vai lá e... Quando eu falo trator, essas máquinas, rolo compressor, aquele negócio, um rolo compactador, sabe aqueles... Não sei se você conhece isso, uns veículos assim, de obra, assim, que ele vai virando, vai rodando, ele tem uma roda, assim, como se fosse uma roda pesada e vai ali compactando, vai compactando. Esse é o masoca, a gente usa essa expressão masoca. O masoca, sabendo que ele é masoca, eu estou vendo, ele também é igual o esquizoide, ele não gosta muito de se expor emocionalmente, assim como o esquizoide, diferente do rígido, que se ele achar, muitas vezes se ele achar que não é interessante, ele não se expõe. O oral, ele tem esse sorriso largo, ele se expressa muito facilmente. Já o masoca, ele é já mais introvertido, até assim parece muitas vezes uma panela de pressão, que ele vai aguentando tudo, ele vai recebendo uma série de cargas negativas e ele vai se segurando. Ele é uma pessoa que acumula energia, por isso que ele é grande, ele é quadrado, ele é pesado. O masoca, ele tem assim um bumbum assim, até o bumbum a gente pode entender, ele tem um bumbum assim para dentro. O masoca, geralmente eles têm os pés assim, abertos para fora, é muito comum a gente ver o masoca assim, com pouco bumbum, homem ou mulher, e com os pés, os 10 para as 2, que a gente fala, 10 para as 2, um relógio assim. Então, esse é uma maneira de enxergar fisicamente o masoca e pela atitude dele. Você quer que alguém na sua empresa faça algo bem feito, joga para o masoca. Você é patrão, você é chefe, você é líder de um grupo, você quer algo bem feito, joga para o masoca que ele vai fazer. Não exija rapidez. Sabe aquele contador, sabe aquele auditor que vai lá e pega e vai ticando, vai contando o dinheiro, conta e depois conta de novo e vai ticando? O masoca é assim. Então, para um masoca, no meu caso, quando um cliente meu é masoca, e eu falo para ele, olha, lógico que eu não vou falar assim, né? Mas eu vou falar, ô masoca, você precisa me mandar um relatório, que hora que você está dormindo, que exercício você está fazendo, para a gente aperfeiçoar, para a gente melhorar sua alimentação e tal. Você vai fazer um HIIT, o HIIT você vai fazer assim, o HIIT é uma corrida intensa, intervalada. Ele vai fazer um relatório e vai te mostrar e você vai ver evolução nesse trabalho. É isso que eu peço para o meu cliente, que ele acompanhe e eu trabalhe junto com o meu cliente. Mas eu nunca vou esperar que ele tenha iniciativa. Chego com um masoca e falo, olha, faça uma corrida assim e assim. Ele faz um relatório muito bem feito, talvez ele faça uma planilha, ele demonstre tudo, e mostra para você, você fala, pô, bacana, parabéns, nossa, você evoluiu bastante e tal. No último pico na corrida, você deu uma acelerada? Não. Mas por que você não acelerou? Você estava com fôlego, tal, o objetivo é ficar bem ofegante. Não está escrito. O masoca, se você não falar para ele exatamente o que você quer dele, ele não vai fazer. Ele vai fazer aquilo que está no script, aquilo que está pré-determinado. Você encontra pessoas, masoca, trabalhando na mesma empresa há muitos anos, porque ele pega um ritmo,
Ele pega uma dinâmica e ele vai fazer aquilo muito bem feito, sem muita pressa, consolidando, mas ele não vai ter iniciativa de criar coisas diferentes do esquizoide. Veja que não tem o que é bom e o que é ruim. O esquizoide, ele fala, é assim que é para fazer, ele vai fazer uma vez, duas, na terceira ele já quer fazer diferente. Ele já vai falar, Kiko, eu fiz aquele exercício que você falou, só que ao invés de correr isso aqui, eu corri daquele outro jeito que eu achei melhor. Ele cria coisas. Olha, eu fiz um outro formulário que eu estou usando para mim. Aí você fala, baita formulário legal para fazer um acompanhamento. Ele tem essas sacadas. Para fazer, ele não é grande coisa. Conversando hoje, estou falando aqui numa segunda-feira de maio, conversando hoje com uma pessoa, tomando um café, uma pessoa muito simpática. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela sabe que eu estou falando dela. Conversando, eu estou vendo que ela e o marido tinham traços de, a gente chama de esquizoidia. Eu estou vendo que ela tem esse traço de esquizoidia. E é uma pessoa fera em vários recursos da saúde, que ela é uma pessoa dedicada na alimentação, é uma pessoa que faz e acontece, e muito ativa e tal. Eu estou vendo o traço de esquizoidia, e na conversa, não, exercício, eu estou meio assim, corrida, o ritmo, eu não estou assim. O esquizoide é isso aqui, muitas ideias, muito criativo, mas na hora de fazer ele enjoa, ele começa a fazer um exercício, daqui a pouco ele cansa, ele está sempre atrás de muitas ideias. O Mazoca não. O Mazoca pegou uma determinada atividade para fazer. Se você não orientar ele, olha, é importante você ler o seu cliente e poder orientá-lo. O meu cliente, um Mazoca, você chegar para ele e falar, e aí, como é que tá? Você pega o relatório. Se você bobear, e ele não faz isso por mal, ele está 3 meses fazendo o mesmo tipo de exercício, com o mesmo peso, da mesma maneira. Fala, você nunca vai conseguir evoluir desse jeito. Fala, mas você não falou nada. É bem assim. Então você tem que, enquanto o esquizoide, ele, cada treino ele quer fazer de um jeito, e não é interessante, você tem que se falar, mostrar para o esquizoide. Você tem que ter um padrão. E da mesma maneira para um Mazoca. Você fala, olha, você está muito no padrão, você precisa sair também da zona de conforto. Coisa que o Mazoca nunca está na zona de conforto. O Mazoca nunca está na zona de conforto. O Mazoca o tempo inteiro está buscando desconforto. Acredite em mim. Está sempre buscando desconforto, mas às vezes de uma maneira errada. Então isso na alimentação. O Mazoca ele tem uma tendência a engordar, porque ele tem rituais. E às vezes aquilo que ele está comendo hoje, ele está comendo aquilo que ele foi ensinado pela sua mãe, mas ele já casou, ele tem 40, 50 anos de idade, mas ele é uma pessoa que está seguindo aquela tradição de comer muito carboidrato, muito pão, muito bolo. E se você não mostrar para ele da importância de você quebrar certos paradigmas, ele vai ter dificuldade de sair de uma rotina, porque ele é metódico. Mas depois que ele aprendeu, ele tem tudo para se desenvolver, ele tem facilidade de criar músculo, ele é forte, é igual um trator. Você querer que ele trabalhe com força, manda para o Mazoca. O psico tem as suas características, e, enfim, eu dei eu estou sempre falando de um tipo. Hoje eu falei do psico e falei do Mazoca, e sempre relembrando dos outros para fazer comparações para vocês. Vai ficar faltando um último tipo que é o rígido, e numa outra oportunidade a gente vai falar sobre o rígido, quais são as suas características, que eu já posso até dar um spoiler aqui. O rígido é aquele cara mais bonitão, mais galã, a mulher mais bonitona, tem um corpo mais simétrico, enquanto o esquizoide, uma parte dele é de um jeito, outra é do outro, ele tem às vezes um ombro mais caído, tal, enquanto
enfim, tem outras características. O rígido, ele é bem simétrico, ele tem um sex appeal, ele tem uma sensualidade, mesmo que ele não, que ele seja uma pessoa séria, seja bem casado, tal, mas ele transmite uma sensualidade, uma beleza, e com certa rigidez. A gente vai falar sobre isso, então espero que você esteja assimilando, entendendo como que o nosso corpo, o formato do nosso corpo está muito ligado com a nossa maneira de pensar, sentir e agir. Quero pedir para você, se está fazendo sentido para você, se você está se identificando com esse ou aquele tipo. Todos nós temos um pouco de cada traço, mas muitas vezes algum traço se manifesta mais fortemente numa pessoa, em outra, e a gente pode identificar isso. Você está se identificando, está achando interessante? Estude, enfim, acompanhe, tem literatura, tem livros, tem vídeos, estude. E para você talvez não faça tanta importância, mas para quem está do lado da câmera é muito importante fazer o seu comentário. Se é que perguntar alguma coisa, mas isso e aquilo, até para você viver bem com o seu cônjuge, com seus filhos, saber que com o filho, às vezes ele não é muito de abraçar, não é que ele não gosta de você, é que ele é esquizoide. A outra menina, um menino que é mais carinhoso, tal, porque ele é oral, não é que um não gosta de você, são maneiras de se expressar. O outro às vezes fala, ai mamãe, você está tão bonita hoje, não, que perfume bonito, tal, ai que legal, tal. Mãe, você pode me dar o leite condensado? Olha, posso tomar o leite condensado? É o psico, está negociando com você, ele está te agradando porque ele vai precisar de você. A leitura corporal te dá essa facilidade para você viver bem. No meu caso, eu uso essas ferramentas para ajudar o meu cliente a se desenvolver. Dá um like, faça o seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado e até a próxima!